Pessoal, fato relevante de mais um importante fundo entrando com participação pesada na Bradespar. Também anúncio de pagamento de dividendo caindo agora no próximo dia 15. Vamos falar também sobre os últimos resultados, especialmente que saiu aqui na última sexta-feira, expressando uma alta taxa de desconto em Bradespar, bem como valuation e também posição dos analistas. Então vamos aqui dar uma olhada bem breve, vou tentar fazer de uma forma resumida para vocês poderem entender o que está acontecendo hoje com o Bradespar. Preço-alvo dos analistas 25,38, bem abaixo aqui da cotação de mercado, na ordem de R$ 20,23. Lembrando que nos últimos 12 meses ela já caiu aproximadamente 30%. Isso é interessante de observar, mesmo uma ação pagando bastante dividendos aí, né, mais de 14% e registrando um bom lucro por ação. Quando a gente dá uma olhada aqui nos balanços dela, especialmente esse boletim que sai aproximadamente a cada mês, a gente consegue perceber que a taxa de desconto realmente vem aumentando. Então, quando a gente olha aqui na questão do valor total dos ativos da Bradespar, somam 10 bi. Ela tem mais 700 milhões em caixa, então quando somado dá por volta de 11 bi. Só que quando você soma a cotação dela, dá 7,7 bi, o que perfaz aqui uma taxa de desconto de 30%. E quando a gente olha para essa taxa de desconto, é uma das maiores da média anual. Olha, então, nos últimos 24 meses, praticamente, até mais, né? Isso, vamos colocar 24 meses, aqui atingiu 30%. É o maior fator dessas últimas séries históricas, né? Perde só para maio de 2021, onde a taxa ficou em 30,3%. Anualizada, né, também é uma das mais baixas, tirando aqui 2018, 15 e 16, a gente pode perceber que a taxa real de desconto hoje, ou seja, a somatória dos seus ativos, comparando com a cotação atual, 30% é muita coisa, mesmo sendo uma ação que tem um volume financeiro alto e ela bate o benchmark do próprio Ibovespa nesse período aí de 4, 3 anos, né? Enquanto que o Ibovespa opera aqui nessas margens da linha cinza mais claro, a Vale no vermelho um pouco mais escuro, a Bradespar ela está bem mais alta, praticamente duas vezes a cotação do Ibovespa, né? Até que fala, né, que esses aumentos aqui correspondem muito à sua taxa de desconto. Algumas coisas importantes, além aqui do próprio de outros fundos de investimento que recentemente estão entrando em Bradespar, como por exemplo o BlackRock, que já faz um certo tempo, o Bank of America, enfim, agora também tem a entrada de um novo participante, Goldman Sachs, e é exatamente isso que vem acontecendo. Tanto é que quando você coloca aqui, ó, por exemplo, ó, BRAP4 no Google e pega aqui, né, vou colocar só as news, você já consegue perceber que o tom aqui está mudando, pelo menos foi uma coisa que eu percebia. Quando você coloca BRAP4 e pega aqui em news, olha lá, Bradespar vai pagar dividendos, tem outras empresas entrando também forte, né? Empresas de fundo, né? Então, por exemplo, ó, vou digitar aqui Bradespar, dá só uma olhada. Ó, lá, depois de JP Morgan, Goldman Sachs compra ação, né? E a ação derrete 20%. Então tem bastante empresas, fundos importantes entrando, capturando dinheiro, vendo aqui, né, uma grande questão aqui de desconto, né? Então pegando bastante porcentagem da empresa e fazendo aí boas aquisições. O que que você acha? Você está também essa mesma linha de atuação, você está um pouco assustado com a questão da Little, né, aquele processo judiciário que já foi decidido, tudo mais, no valor de 1,7 bi, muitos estão dizendo que a empresa já precificou essa questão, né, falando que já tem até dinheiro disponível para esse pagamento, o que não vai comprometer muito a empresa, que já foi refletida nas cotações, mas existe aí, né, esse pormenor. O que, que você acha? Vamos continuar aqui a nossa análise. Ah, mas antes, deixa eu só mostrar a nova versão do nosso painel de ações inteligentes, ó, inclusive a versão 3.0, já vou deixar disponível aí para todos vocês, não tem que pagar nada mais por isso, aqueles que já têm assinatura. Então vou pegar aqui, né, versão 3.0, vou aqui observar, vou também aqui colocar no modo apresentação, vamos ver se BRAP4 ela está barata aqui do ponto de vista fundamentado, tanto de Graham quanto de Greenblatt. Olha lá, está barata, por quê? É uma ação que tem um ROI alto de 24%, está descontado o PL, o preço, o valor patrimonial está bem em cima, né? Barata tanto para Graham quanto para Greenblatt, né? Preço-alvo de 57, aqui você tem que colocar uma certa taxa de desconto, mas fato é que pagou um excelente dividendo, cotação em R$ 20,23, então se você perceber a versão 3.0 está bem assim
praticamente tempo de cotação de mercado e os outros dados muito bem assim calibrados, né, em tempo real, vou deixar aí para vocês o link tanto na descrição quanto também no comentário para vocês poderem aqui acessar esse painel. E não só a Bradespar, se você aqui linkar outro e pegar ações baratas só de Graham e também de Greenblatt, você vai encontrar pelo menos as 68 ações que são consenso dos dois, né, de que a ação está realmente barata do ponto de vista fundamentalista. Então, link aí na descrição e também nos comentários, tá bom? Então, voltando aqui para a questão dos dividendos, são 450 milhões a serem pagos no dia 15 de maio, o que vai dar aproximadamente aqui, né, para as ações código 4, 81 centavos, né? O que vai somar ali nos dividendos entre 3,5% a 3,8% aqui no ponderado. Claro que tem outras distribuições ao longo do ano que joga a margem lá para lá dos 14%. Então, uma notícia muito interessante aqui para a gente. Já comentado o ponto de vista dos analistas, aqui um pouco de precificação. Eu não gosto muito de comparar a Bradespar com Vale, porque ela é uma holding. A gente sabe que existe o risco e o desconto de holding, né? Como em qualquer outra holding. Mas do ponto de vista de valuation, ela está mais barata que os Minas, Vale e também Semig. Aqui é interessante você teria que comparar, por exemplo, o Bradespar, vamos ver uma outra holding aí da parte de mineração, uma Goal, por exemplo, aí seria um pouco mais justo, né? Mas nesse caso aqui, ela ainda apresenta um bastante desconto, né? Além disso, o preço médio dos analistas de aumento de 25% no período aqui dos próximos 12 meses. Quando a gente olha do ponto de vista de valuation, a gente se depara com aqueles valores que já está atualizado lá no nosso painel, né? Tudo certinho, conforme mencionei. E nos últimos 5 anos, o que eu gosto da Bradespar é isso daqui. Olha, quando você pega o histórico, veja que praticamente você fala assim, ah, mas ela só anda de lado, né? Tá, tudo bem. Só que ela oferece pontos de entrada bem interessantes, né? Então, por exemplo, mínimas de preço R$ 17, 18, 19, 20, R$ 20, né? E depois a ação aqui chega a quase 50, depois 30, 25. Então, de fato, ela apresenta bastante momentos, né? A oscilação te dá a possibilidade de ter momentos interessantes de entrada. Quero que você coloque aí se você hoje investe em Bradespar, assume o risco de holding, o caso da Little também que está acontecendo, se você prefere ela ou prefere se ancorar realmente na Vale, né? Lembrando que a Bradespar tem cerca de 3,5% dos votos, né? Ou das cadeiras, né? Posto votante, né? Na Vale, né? É uma importante, parece pequena, mas é uma importante participação. É uma empresa que dá um retorno sempre positivo, conforme a gente pode observar, média de 20% de ROI, hoje a cerca de 24,21%. A questão aqui do pagamento dos dividendos, ela paga bons dividendos, média de 12%, mantendo um payout saudável, ou seja, sem queimar muito dinheiro de caixa, 63%. Isso é importante, né? Outra coisa, o VPA, ou seja, valor por ação, e o LPA é sempre muito alto, né? Muito importante, ó. 4,82. É um lucro por ação bem alto. Dívidas não tem, conforme a gente pôde observar aqui no relatório, ela tem praticamente, né, só em caixa livre, ela tem uma boa porcentagem, são 700 milhões em caixa livre, o que reflete num valor negativo de dívida, ou seja, tem dinheiro em caixa. Quando a gente faz aqui a sua precificação, os últimos 5 anos, pegando só como dividendo pago, vamos tirar esse extraordinário, igual pagou a Vale lá em 21, mas vamos colocar mais ou menos aqui uma média de R$ 3. Se você pegar esses 3,11, né, 3,11, dividir pelo nosso número mágico de 6%, 0,06, a cotação poderia ficar em R$ 51,82, né? Aqui no caso o Barsi, né, pagaria, não significa que ele tem, mas ele pagaria aqui por volta de R$ 5,83. Quando a gente olha aqui no nosso painel, né, se eu pegar de novo aqui, né, vamos pegar aqui BRAP 4, quando a gente pega BRAP 4, 57,71. Então faz até que bastante sentido o Graham com preço teto de Barsi, né, bastante aqui. Outra coisa também importante é você observar aqui, que eu sempre falo, a questão do aluguel das ações é um outro indicativo importante. Tá? Ó, se o aluguel sobe, quantidade alugada sobe e porcentagem total, a tendência da cotação é cair. Então vem aqui em aluguel de ações, posição, coloca aí se isso é novo para você. Tá? E se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Dá uma olhada aqui como que o Barsi tem razão. Talvez você já tenha visto nos podcasts ele falando que o novo indicador de preço do mercado é a taxa, né, ou a quantidade de ações alugadas. E olha como isso é verdade em Bradespar. Tá vendo que a partir do mês 2, olha, teve um aumento aqui, olha. Dá uma olhada aqui, tem quase 10% de ações da Bradespar alugada, tá vendo?
Isso causa um desequilíbrio no book de venda entre compra e venda. As ações alugadas entra aqui, olha, causando um desequilíbrio. Você tem aqui a igualdade, né, entre compra e venda, mas aqui entra a venda descoberta que causa um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio aqui joga o preço para baixo, tá? Então veja que aqui a taxa de aluguel saiu, né? Perdão, a quantidade de ações alugadas saiu de 2% para mais de 10, o que é muito, né? É muito isso. Parece pouco, mas é muito. E veja o sentido contrário da cotação. Quando você pega aqui a cotação, ó, veja o que acontece na cotação, vou pegar desses últimos 6 meses. Olha lá, dá uma olhada aqui, a cotação, né, cai. Ó. Então, cai os preços desde o mês aqui 1, né, praticamente, ó, os preços caem, enquanto que desde o mês 1 aqui, olha, na questão dos aluguéis, ó, desde o mês 1, ó, mês 2, ó, desde aqui, ó, você vê que sobe. Então, realmente, Barsi tem razão de falar aqui, né, um indicativo agora importante do mercado é a questão de aluguel de ações, tá bom? Só dando uma passada final agora aqui na questão dos valuations, uma coisa que a gente tem que observar é a questão do preço-lucro. Então a gente vê que o lucro está realmente alto, né? Uma empresa que dá bons lucros. E também, para terminar, olha, falar aqui da questão do free flow. Hoje ela tem 71% de free flow. O tag along dela é uma coisa que alguns torcem o nariz, é só de 80%, tá? Você se sente confortável com o tag along de 80%? Coloca aí no campo dos comentários. E uma coisa também que me chama a atenção é que, mesmo sendo uma empresa de executivos altamente competentes e bem classificados, ela tem apenas nível 1 de listagem, o que não tem o grau máximo de transparência, né, das posições. Né? Então, isso daqui me chama um pouco a atenção. Empresa que não tem dívida, tem dinheiro em caixa com um bom free flow. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.